Boa tarde. Na tela de hoje nós vamos começar a falar sobre os fusos horários. E o nosso objetivo aqui é entender o conceito do que é fuso horário, como ele funciona, quais são os fusos horários do Brasil e qual a importância do fuso horário no nosso cotidiano. Como nós vimos na aula passada, o movimento de rotação ele faz com que a Terra gire em volta do seu próprio eixo e isso provoca os dias e as noites. Enquanto uma parte do planeta está voltada para o Sol, nós temos o dia e a outra parte, no sentido oposto ao Sol, nós temos a noite. Ora, então a gente não vai ter o mesmo horário, a mesma hora no globo terrestre. Nós vamos ter diferenças de horário entre países, entre estados. Dentro de um próprio país você pode ter diferentes fusos horários. Mas afinal, o que são fusos horários? Eles também chamados de zonas horárias, são cada uma dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária, de um polo ao outro do globo terrestre. A finalidade dessa divisão é de padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta. Devido a questões geopolíticas, cada nação pode adotar um determinado horário como referência, o que pode levar a distorções. No caso do Brasil, a gente leva em consideração o fuso horário a hora de Brasília. Ok? Então, no caso brasileiro, por essa questão geopolítica, a gente adota como medida o fuso horário de Brasília. E nós vimos que a Terra é dividida em paralelos e meridianos. A partir do meridiano de Greenwich, a gente tem a divisão aí em várias linhas imaginárias que vão dividindo as coordenadas. E cada linha dessa está dentro de um fuso horário. Antes dessa metodologia, os relógios eram acertados em cada cidade pela qual se passava, ou, como na Idade Média, pelo horário solar, aparente ao meio-dia. Certo? Então, antes de eu determinar os fusos horários, as horas eram acertadas de cidade para cidade, independente de um acordo entre elas. Os fusos horários corrigiram isso ao instituir um tempo solar médio. Entretanto, esse processo de padronização teve início somente a partir de 1878, quando Sanford Fleming, a partir de seus estudos de astronomia, propõe a divisão do mundo em 24 faixas verticais, ou seja, 24 fusos horários. Posteriormente, em 1884, na Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, realizada por representantes de 25 países em Washington, Estados Unidos, a padronização planetária da hora é adotada e convencionada. Para entender os fusos horários, eu preciso ter conhecimento e entender alguns conceitos que são fundamentais. O primeiro aqui que nós estamos vendo é o conceito de meridianos. Os meridianos são as semicircunferências que ligam os polos e dividem o globo terrestre em dois hemisférios, o ocidental a oeste do GMT e o oriental a leste do GMT. Eles determinam os múltiplos de 15 graus que constituem o total de 360 graus da circunferência terrestre. Para simplificar, imagine uma laranja. Pegue uma faca e corte ela ao meio. Certo? Aí você tem a principal linha, a linha do Equador. A partir dela, a cada 15 graus, nós temos um meridiano. Certo? Tanto em sentido norte como em sentido sul. Somando todas essas linhas, nós vamos encontrar 360 graus, que é a quantidade de graus de uma circunferência perfeita. Certo? Então lembre, toda circunferência ela tem 360 graus. Então eu pego a minha laranja, imagino, corto ela ao meio. Nesse meio aí eu tenho a principal linha, que é a linha do Equador. A partir dela, em sentido norte e sentido sul, eu vou contando a cada 15 graus, eu tenho um novo meridiano. Na interseção entre essas linhas, que é mais larga na medida que se aproxima da linha do Equador, nós teremos o mesmo horário, vigorando de norte a sul. Bem, nessa imagem nós temos aí a divisão da Terra, certo, entre hemisférios e paralelos.
aí nós vemos a linha central, a linha do Equador, dividindo a Terra em dois hemisférios, o hemisfério sul e o hemisfério norte, e no sentido leste-oeste nós temos aí o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Certo? Por isso que muitas vezes a gente chama a Europa de Ocidente e a Ásia de Oriente. É uma questão dessa própria divisão aí, de paralelos e meridianos. E no centro nós temos a linha do meridiano de Greenwich, certo? E a junção da meridiano de Greenwich com a linha do Equador divide a Terra em 4 zonas. O meridiano de Greenwich é o marco longitudinal para determinar o Greenwich Mean Time, GMT. Portanto, a longitude 0 grau passaria sobre Greenwich, nas proximidades de Londres. A leste desse marco, conta-se até 180 graus positivos, e para o oeste dele até 180 graus negativos. Nessa imagem, a gente consegue perceber o meridiano de Greenwich, a sua localização, e a partir dele surgem outros meridianos importantes, como o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. As imagens da Terra, logo embaixo, várias vezes representada, é para mostrar que essa linha ela passa por todo o globo terrestre. Mas como é que fazemos para calcular esses fusos horários? Esta metodologia leva em consideração o movimento de rotação da Terra, em sentido anti-horário para o leste. Assim, adiantamos as horas dos fusos a leste e atrasamos as horas a oeste do GMT, Greenwich Mean Time, em português, tempo médio de Greenwich. Então eu preciso lembrar também da roda dos ventos, certo? E dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Assim, para determinar os fusos horários de uma localidade, temos de conhecer suas coordenadas geográficas. Ainda, analisando como eu calculo o fuso horário, as horas, eu tenho que levar em conta que para contemplar a rotação, o planeta Terra leva aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A proporção é de 1 hora para cada 15 graus de rotação, ou seja, 1 grau a cada 4 minutos. Deste modo, em 24 horas, a Terra terá completado o giro de 360 graus. Em cada 15 graus de longitude, temos um fuso que equivale a 1 hora, sendo o meridiano de Greenwich o marco zero longitudinal da Terra. Por isso, a partir dele podemos contar as linhas verticais imaginárias, de 1 hora cada, que aumenta se localizada a leste do globo ou diminui se localizada a oeste. Então, cada uma daquelas faixas que nós vimos na imagem representa 1 hora, porque representa, na verdade, 15 graus dentro desse contexto de 360 graus que eu tenho na Terra. De tal modo, em 24 horas, a Terra terá completado o giro de 360 graus. Em cada 15 graus de longitude, temos um fuso horário que equivale a 1 hora, sendo o meridiano de Greenwich o marco zero longitudinal da Terra. Por isso, a partir dele podemos contar as linhas verticais imaginárias de 1 hora cada, que se aumenta se localizada a leste do globo, ou diminui se localizada a oeste. As linhas paralelas, as latitudes, por sua vez, determinam a largura média dos fusos. Por esse motivo, na linha do Equador, o fuso terá 1.667 km, enquanto nos trópicos de Câncer e Capricórnio, a largura será de 1.529 km. Ela continua diminuindo até chegar aos polos, onde a largura média dos fusos será de 289,4 km. Bem, nesse momento inicial, nosso objetivo era entender o que são fusos horários, relacioná-los com os meridianos e paralelos. Na próxima teleaula, nos exercícios do questionário Classroom, nós vamos ver como colocar isso na prática, fazendo as contas matemáticas, naquele trabalho de que a gente começa aí já trabalhando em conjunto com outras disciplinas, a interdisciplinaridade. Então, como a gente já vê em outros conteúdos trabalhando contas matemáticas, a gente continua nessa linha, trabalhando geografia e matemática ao mesmo tempo. Então, na próxima teleaula, a gente vai colocar em prática a forma de considerar, de calcular esses fusos horários.
No mais, fique com Deus.